E aí, pessoal, vocês estão gostando? Fazendo sentido para você? Faz sentido para você o que falamos até agora acerca de ozônio? Ou seja, tem muita coisa boa em ozônio para os nossos pacientes, para os nossos entes queridos, que não nos é permitido. Por exemplo, no Brasil, até hoje, no ano da graça de 2021, muitos profissionais da área médica são proibidos de fazer ozonioterapia. É interessante. Não vou discutir isso, cada um sabe de si. Só que agora a gente vai discutir uma coisa legal, que é a ozonioterapia na harmonização orofacial. Aplicação de ozônio eficaz para a prevenção e tratamento de muitas doenças e também altamente eficaz na área da estética ou da cosmética, porque as opções são amplas que vão desde a prevenção, irregularidade de pele, rejuvenescimento. O ozônio, por ser antioxidante, vocês me permitiram beber aqui garganta fica seca. O ozônio, por ser antioxidante, primeira coisa, ele oxida as células envelhecidas que precisam ser substituídas. Por hormose, como ele é um oxidante também, a sua ação antioxidante se dá depois quando radicais livres de oxigênio, espécies reativas de oxigênio, ROS, e também a questão de peroxidação lipídica do ozônio. Vocês podem ver em aulas passadas sobre isso. Quando entra esse sistema antioxidante, sendo o ROS, o sistema inicial, o que dá start, e os LOPs, né, a peroxidação lipídica, mais a posteriori, nós temos então a ação antioxidante do ozônio fantástica. Com isso, ativa a microcirculação é ativada, aumentando a vitalidade dos tecidos. Com isso, a resposta é bem positiva. Então, a melhoria na saturação das células com mais oxigênio, energia e nutrição. E isso é ótimo, porque os nossos tecidos, o nosso tegumento, onde 80% do nosso sistema nervoso autonômico está no tegumento, a pele, né? Pele e anexos, essa pele e os seus anexos. São elementos que representam muito bem o sistema nervoso autonômico, e a presença do ozônio faz com que haja uma resposta positiva. Também a ação antimicrobiana, modulando o processo inflamatório, incentivando a reparação tecidual. Com isso, a gente tem o ozônio como um elemento da vida. Na harmonização orofacial, ou na harmonização facial, para os dentistas, nós chamamos de harmonização orofacial, uma especialidade odontológica, regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, né, com cursos ratificados pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação. Outras especialidades como fisioterapia, como farmácia, como enfermagem, chamam simplesmente de harmonização facial. E nessas indicações da ozonioterapia, na ROF ou na HF, nós temos tratamento de disfunções cromáticas, de manchas, tratamento de olheiras pela melhora da oxigenação e da circulação. Opção, a mesoterapia. Temos opção após o microagulhamento, rejuvenescimento, tratamento de rugas, sabendo que a antisepsia prévia aos procedimentos na pele com ozônio é primordial. Há um controle de inflamação após os procedimentos também. Então, o pessoal que trabalha com ROF ou com harmonização facial consegue um resultado excelente anti-inflamatório, e muitos dos problemas da ROF e da harmonização se dão porque o paciente é extremamente chato. O paciente é um elemento que, além de chato, ele é exigente, né? Ele é um paciente bem difícil muitas vezes, principalmente nesses tempos em que vivemos, onde muitas pessoas pensam que na ponta de uma agulha está a solução para toda a sua vida. A pessoa vive uma vida dissoluta, uma vida onde ela não tem o menor domínio, nem dela mesma, nem dos seus entes queridos, no sentido de criar um filho ou um neto, perde um controle total e acha que na ponta da agulha está a saída para as suas doenças, quando na realidade isso não existe. Então, por isso, é importante que a gente tenha um paciente com controle de inflamação, sem dor, sem inflamação, e ozônio nesse ponto, aplicado nos pontos certos.
e isso a gente tem um trabalho bem interessante, onde todos os nossos alunos que fazem especialização de harmonização orofacial com a gente aprendem anti-inflamação via terapia neural, e com isso a gente tem uma resposta bem positiva. E o ozônio também pode sinalizar nesse nível. Então, o tratamento de cicatrizes, onde há um nivelamento e a melhora na coloração, e o tratamento de acne com controle de patógenos, redução da inflamação, melhora na aparência das sequelas, são elementos que fazem parte das indicações da ozonoterapia na ROF. Além disso, alopécia, o tratamento de intercorrências, que intercorrências ocorrem muito, intercorrências são bem comuns em ROF, em harmonização orofacial. Essas intercorrências demonstram que muito do nosso trabalho pode ser jogado por água abaixo, porque pegou um vaso, porque teve uma inflamação maior. Então, com isso, com a aplicação do ozônio, a gente consegue uma resposta de modulação de resposta inflamatória bem legal. A lipólise de papada também é interessante com relação à ozonoterapia, e a associação às terapias de PRP e PRF, como a gente vai ver na frente. Então, a ação estética, a ação na estética do ozônio é modular e induzir a produção da matriz extracelular, então tratando rugas, linhas de expressão, sulcos, aumentando a vascularização local, tratando poros dilatados e estrias, aumentando o aporte de oxigênio na nutrição da pele, tratando a alopécia e a flacidez, induzindo a cicatrização com primeira intenção, incluindo questão de flacidez de pele em bariátricos e em lipoaspiração, o efeito lifting também, e liberação de fatores de crescimento em cicatrizes atróficas, por exemplo, acne, pós-acne, prevenindo ou tratando queloides de cicatrizes hipertróficas. As indicações do ozônio, então, na região de face são interessantes, e em outras regiões também, que não somente da face, mas em regiões como, por exemplo, em varizes, por exemplo, em cicatrizes de acne. Nós utilizamos a mesoterapia com 15 a 30 gama, eu gosto de 30 gama, com a introdução da agulha na pele de 10 a 30 graus, injeção lenta do gás, e o gás pode caminhar pelo tecido, é o chamado enfisema, isso é natural. Com isso a gente pode fazer o óleo ozonizado no local, a água ozonizada para antisepsia e desinfecção, e a injeção do gás na região, e a concentração vai depender do objetivo. Normalmente a gente trabalha em torno de entre 15 e 30 gama, e isso dá uma resposta bem positiva. Para questões por exemplo, de gordura localizada, a gente trabalha com 10 gama, trabalha com menos. Para celulite a gente vai trabalhar entre 2 e 5 gama. Então, com isso, a concentração vai depender do objetivo. Aqui a gente vê água ozonizada colocada na face do paciente juntamente com gaze. Aqui a gente vê a lipólise de papada, onde há a marcação e a colocação do gás ozônio nas marcações. O ozônio na lipólise de papada tem que se ter muito cuidado com a tireoide. Temos que ter cuidado com a tireoide na aplicação de ácidos, por exemplo. E com o ozônio a gente não precisa ter tanto esse cuidado, porque o ozônio, diferentemente do ácido, que é de origem da bile, do fígado, né, que destrói a gordura, o ozônio vai fazer um trabalho de diminuição dessa gordura muito mais biológico, com isso tendo uma resposta muito mais positiva. Então, gás aplicado na região, em várias regiões, isso é interessante, na prevenção da ETIP, do edema tardio intermitente persistente, onde o ozônio vai ser o cara que vai diminuir essa resposta ruim, tanto na aplicação de ácido hialurônico quanto na aplicação de fios. A ETIP é uma realidade. Na alopécia também a gente observa a aplicação do ozônio para que, se ainda existe folículo piloso, esse folículo possa vir a dar o levante, a ser regenerado para que haja uma resposta melhor. Então, os efeitos clínicos da ozonoterapia mais autólogos, onde a gente tem o PRF e o PRP, né? São as diferentes visões do plasma com relação à fibrina e como a gente pode utilizar esses produtos
de fatores de crescimento que vêm desse plasma centrifugado, a gente tem que o PRP e PRF mais ozônio tem efeitos muito positivos, como melhoria da textura da pele, a luminescência, hidratação da pele, espessura e elasticidade, aumento de volume e oxigenação de olheiras. Então a gente utiliza as vantagens desses autólogos leoplaquetários, porque a gente tem essas vantagens, como por exemplo, ser da própria matriz do paciente, o paciente com sua própria fonte de fatores de crescimento no autólogo, ou seja, você não precisa de mesclas fabricadas, algo que vem de fora, algo que é industrial. O resultado é mais rápido e de melhor qualidade e é o padrão ouro de tratamento, onde se remove o sangue, faz-se a centrifugação desse sangue e retira-se o que você quer da riqueza desses fatores de um plasma, por exemplo, rico em fibrina. Sem reações adversas, porque é um produto orgânico atóxico, não imunorreativo do próprio paciente. O PRP tem a vantagem de ter uma liberação rápida de plaquetas, enquanto a liberação do PRF é mais lenta, porém mais prolongada.